Bom, e aí, qual a responsabilidade do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diante do agravamento da pandemia no Brasil? Rafael Vasconcelos. Muito bem, vou começar com Cristóvão do Espírito Santo. Cada debatedor agora, nessa primeira participação a respeito desse tema, terá 2 minutos. Cristóvão. Rafael, na verdade o Pazuello ele foi extremamente corajoso. Ele estava protegido por um habeas corpus, poderia ficar calado o tempo todo, mas tem reiteradas vezes comparecido e dado seu depoimento. Eu acredito que a condução dele foi a melhor possível, dadas as circunstâncias. Essa era uma doença nova, uma situação, é quase como se um meteoro tivesse caído sobre a Terra. Os governos foram todos surpreendidos. Quando se critica muito tratamento preventivo, tratamento precoce, esquece que não se sabia nada a respeito da doença e que as pessoas estavam buscando todos os meios para tentar tratar os doentes. Eu não acho que isso deve ser condenado. Eu, particularmente, apesar de não ser médico e não vou entrar na seara de medicamento, eu entendo que toda doença deve ser tratada inicialmente. Não vejo sentido de você encaminhar uma pessoa doente para casa e dizer para ela assim, quando você agravar, você volta para ser tratado. Isso não tem sentido nenhum, isso fere o bom senso, isso é quase uma missão de socorro. Então eu entendo a preocupação do governo com medicações, etc. Lembrando que não existe só hidroxicloroquina, existem estudos sobre vários medicamentos. Existem estudos, por exemplo, agora recentes no México, com 220 mil pacientes, que provam que a ivermectina, por exemplo, é eficaz em quase 80% dos casos. Eu vou ignorar um estudo desse porque eu estou num debate ideológico em torno de medicamento. A prioridade é salvar vidas. Todos os recursos possíveis numa guerra como essa vão ser usados. Então eu acho que o Pazuello conduziu o ministério muito melhor que o Mandetta, por exemplo. E fez o que era possível dadas as circunstâncias. Tem respondido as perguntas com muita coragem, muita altivez, tem dado os argumentos necessários. Com relação à questão do oxigênio no Amazonas, o próprio secretário do Estado admitiu que a responsabilidade era estadual, como tem que ser mesmo. Quem demanda disso no local é o Estado e o município. Quando o governo soube do fato, eu testemunhei isso, como muitos testemunharam pela imprensa, aviões da FAB riscaram os céus do Brasil para levar ajuda. Isso não pode ser ignorado, todo o esforço foi feito para reverter aquela situação. Okay. Diante de um quadro completamente caótico, que é o quadro dessa doença. Martiniano Cavalcante, a sua avaliação sobre o segundo dia de depoimento do Pazuello. Olha, minha gente, eu confesso a vocês que ontem eu disse que não tinha assistido aqui, né? Não tinha acompanhado o depoimento. E eu fui, naturalmente, tirar essa dívida, né? Fui acompanhar ontem à tarde, verificar o que tinha acontecido de manhã e acompanhar à tarde. E eu tenho que dividir com vocês que eu fiquei enojado, assim como fiquei com o depoimento do Van Garten, assim como fiquei parcialmente com o do Mandetta, também do mesmo padrão. As autoridades brasileiras aprenderam a se especializar em mentir, em dissimular, a não ter vergonha de buscar uma conduta minimamente digna diante do povo, a desdenhar diante de uma tragédia desse tamanho. E eu não vou estender nisso, eu digo a vocês que eu me senti diminuído ontem de assistir aquilo, também diante de parlamentares, a maioria deles profundamente desqualificados e fazendo um jogo de interesses. Ontem, quando perguntaram ao Pazuello da oferta dos Estados Unidos, da Venezuela, de oxigênio, e a indisponibilização de recursos do governo brasileiro para ir buscar, e ele ficou calado, aquilo para mim foi como levar um soco no estômago. Eu quero dizer a vocês, é um reflexo dessa profunda crise das instituições da democracia brasileira, que vitimam, sobretudo, a parte da população que é a mais pobre. Todos os recursos devem ser usados. O direito de errar é humano, mas até hoje se negaram a usar máscaras. Até hoje. O que significa isso diante de 430 mil mortes, minha gente? Pelo amor de Deus. Não dá. Jean Lopes. Rafael, mais uma vez ontem ficou provado que essa CPI da Covid não passa de uma armação, de um circo. Todo o relatório que o Renan Calheiros vai passar ao final da Covid já está pronto, ele deixa claro isso o tempo todo.
Ontem, numa entrevista, uma repórter corajosa, né, uma jornalista que honra a profissão e que me dá orgulho de também ser jornalista, perguntou a ele, e o senhor Renan, você não vai convocar o governador do Pará, o governador de Alagoas, o governador do Amazonas, o governador de São Paulo, o governador da Bahia, do Ceará, todos eles sofrendo várias e várias denúncias de desvios de dinheiro público destinado ao combate à pandemia? Ele respondeu que não é prioridade da CPI investigar governadores e prefeitos. Tá aí, é só entrar no Google, dar um Google lá, que o vídeo corre em toda a internet. Então, isso mostra claramente o viés. Quando eu vejo essa patetice ridícula desse senador que peitou o Pazuello porque ele entrou num shopping sem máscara, um shopping que é imenso, que é aberto, e que muitos médicos já disseram que, às vezes, em locais públicos, é mais saudável, quando é ventilado, quando é amplo, o não uso da máscara. Eu não vi esse mesmo senador peitar o Mandetta, quando o Mandetta, sem máscara, fez uma festinha particular com dezenas de pessoas, abraçando essas pessoas, beijando essas pessoas, sem máscara. Ou quando ele estava em um bar jogando snooker, que, aliás, eu adoro jogar snooker, é um jogo maravilhoso, aprendi desde criança com meu pai, sem máscara, ou andando na praia sem máscara. Ele não fez uma vez só a pergunta. Tudo isso mostra o viés dessa CPI, o interesse asqueroso dessa CPI. Ele não foi convocado o secretário de Saúde do Amazonas, que já declarou que o governo federal não tem uma mínima responsabilidade sobre a falta de oxigênio naquele estado. Esse secretário já falou, né? Okay. Por quê? Porque o Aziz, que é o presidente da CPI, está ligado ao grupo político que comanda Amazonas e que deixou dezenas de pessoas morrerem por irresponsabilidade e negligência. Ok. Então, tudo bem, Rafael, vai lá. Obrigado, Jean. Olha só, 3201-7720 é preocupante. No Brasil, é tudo ao contrário. O coronel Pazuello tinha que dar voz de prisão para todos dessa CPI, porque ele não responde a nenhum processo. Todos destas CPI são bandidos, é a opinião do pastor Carlito, e respondem a vários processos, só no Brasil mesmo. Uma imensa vergonha. Jean. Concordo plenamente, eu não vou dizer que todos os senadores respondem processos, mas grande parte sim, sobretudo os mais importantes, que é o presidente da CPI, o mais importante dentro da comissão, hein? Pelo amor de Deus. Porque na vida pública eles não têm importância nenhuma, eles são duas pessoas nefastas e descartáveis enquanto políticos. O presidente da CPI, né, o Aziz, ex-governador do Amazonas, responde processo, a mulher dele foi presa e o irmão também, e os três são processados por questões de desvio de dinheiro da saúde. E o Renan Calheiros, que ontem foi humilhado, foi destruído pelo Pazuello, né? O Pazuello o peitou em tudo, ele ficou pequenininho, do tamanho de uma formiga perto do Pazuello, porque quem está com a verdade ganha qualquer tipo de debate. Okay. O Renan Calheiros não passa de um mentiroso, de um corrupto, de um homem que responde, nesse momento, 9 processos na justiça brasileira. Muito bem, tem uma provocação aqui respeitosa ao Martiniano Cavalcante, e o Martiniano Cavalcante, ele aceita, né, os questionamentos. Boa tarde, excelente jornal, João Manuel. Eu faço um esforço danado para entender o Martiniano falar em defesa da democracia e, ao mesmo tempo, se declarar comunista. É uma contradição, Martiniano? Na verdade, revela um desconhecimento do ouvinte, né, ou do internauta. Aliás, a pergunta que você fez ontem, Rafael, a enquete, alimenta esse tipo de, como é que se diz, de preconceitos, né? A história do movimento socialista... Qual foi a pergunta, Martiniano? A enquete que você fez sobre o que a pessoa acha em relação a uma questão que é tema do número de mortes na China e a pandemia, uma questão que é objeto de uma manipulação permanente, né? De uma guerra ideológica permanente. Te dou um tempo até maior para você explicar. O questionamento que eu fiz é se as pessoas acreditavam que na China havia 5.000 mortes, entendeu? Se você quiser explicar, tudo bem. Uma pesquisa recente, explico simples.
Nós temos há Vamos lá. muito tempo um trabalho que desenvolve preconceito, sobretudo diante da base do governo, um preconceito em relação às relações com a China, sobretudo na questão da pandemia. Como se a China tivesse produzido uma guerra bacteriológica sem evidência de fato nenhum. Uma guerra bacteriológica. O presidente diz isso com frequência. Né? Eu vou voltar ao tema. Então, trabalhar a partir dessa base, uma pesquisa recente, mas quase 60% da população acredita nisso. Então, isso é uma base não baseada em fatos, em preconceitos, em crendices. Voltando à pergunta aqui do ouvinte, ou do telespectador, internauta, e que eu gostaria muito de responder, no seguinte: houve uma guerra no movimento socialista. O que foi o Allende aqui no nosso quintal, na América Latina? O que foi isso? Onde foi que o Jean Goulart ameaçou a possibilidade democrática no Brasil e nem socialista era? O que foi a história da social-democracia na Europa que construiu o regime democrático mais igualitário, mais livre que a humanidade conheceu? Mas o senhor é social-democrata ou o senhor é socialista? Porque tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. O socialismo democrático, que foi o que construiu a social-democracia europeia, nasceu em 2017. A ruptura da Conferência de Zimmerwald, onde os bolcheviques tomaram um lado e os social-democratas tomaram outro. Nós podemos discutir isso longamente depois. Outra coisa é a geração de gente que se apropria de nome de social-democrata, você há de convir comigo, como Fernando Henrique e seus economistas, que efetivamente não tem nada de social-democrata. São liberais, neoliberais, na verdade, oportunistas. Então, isso não tem nada a ver com essa tradição e com o que eu estou dizendo. Ok, Martiniano. Agora, são duas mas semanticamente o senhor aceita vários rótulos, né? O senhor, quando foi perguntado aqui se era comunista, o senhor disse que era comunista. Eu posso responder sobre isso. O senhor acabou de admitir que a social-democracia tem similitudes com o que o senhor defende também. Então, assim, eu estou achando um pouco confuso. Sim. Não tem nada de confuso. O problema é que você trabalha numa lógica também preconceituosa. O que é a concepção comunista? Não é preconceito, não. É a sociedade mais democrática que pode ouvir. É a que mais democrática pode existir. É uma sociedade sem contradições de classe, sem diferença de nível de conhecimento entre as pessoas, sem Estado, sem a necessidade de polícia e de exército. É a utopia de construção de uma humanidade plenamente livre e igualitária. Outra coisa, nunca existiu na Europa? Nunca existiu. O senhor quer citar um país nessa condição na Europa? Nunca existiu e talvez não exista na humanidade um dia. É uma utopia. Mas o senhor quer citar um país para mim nessa condição na Europa? Nunca existiu, vou repetir a você, essa utopia nunca existiu. E talvez não exista. É uma referência de construção das relações humanas. Agora, mas e o socialismo real, senhor Martiniano? Socialismo, por favor, calma. Está angustiado, calma aí. Calma. 30 segundos, Martiniano, que eu preciso passar para o Jean também. Eu gosto de conversar com o senhor. Tá bem, mas você tem que deixar eu falar, porque senão não tem jeito. Vou deixar. Deixa eu só concluir esse raciocínio, você volta e faz o debate. Veja bem, a diferença é que a ideia do socialismo é uma ideia de transição, de construção. E há aqueles que concebem a construção do socialismo por uma via revolucionária e, a partir daí, de uma lógica ditatorial, para conduzir por ferro e fogo a mudança do comportamento, da consciência, até chegar ao comunismo. E há os outros que consideram o aprofundamento permanente da democracia como aprofundamento da igualdade, da elevação do nível de consciência das pessoas, da redução da exploração. São duas vias que marcam o mundo há muito tempo. Então não há contradição nenhuma. O problema é conhecer, respeitar, dialogar. Está eu gosto respondido. do debate com o Cristóvão. Aliás, ontem, só para encerrar outro assunto de ontem, eu não fui bem entendido por você, Cristóvão. Parece que você me cobrou respeito ontem. Eu tratei com muito respeito a sua argumentação em relação ao problema do déficit comercial dos Estados Unidos com a China. Eu apenas disse que os Estados Unidos viveram de superávit durante 100 anos e que a China tinha superávit não por dádivas. Não foi desrespeito a você. Ok, perfeito. Eu gosto de debater com você. Beleza, deixa eu passar para o Jean Lopes. Pediu a palavra. Eu vou querer os mais de 5 minutos que o Martiniano falou. Eu vou querer o mesmo tempo por questão de justiça. E eu vou responder ao nosso telespectador, que merece meu mais total respeito. Ele está coberto de razão, é uma total incoerência, para não dizer hipocrisia, se dizer
democrata e comunista ao mesmo tempo. Porque a gente não tem que avaliar palavras, textos bonitos, textos poéticos ou sonhos. A gente tem que avaliar a realidade. Não existe um só país comunista onde o povo não foi oprimido, onde o povo não foi suprimido de liberdades individuais, de direito de ir e vir, e vivem em vários deles aprisionados. Eu vou citar Cuba, onde as pessoas não têm liberdade, onde para se escrever um livro o governo daquele país tem que autorizar, onde só existe um jornal no país que é publicado pelo próprio governo, onde as pessoas fogem daquele país em barcas artesanais e morrem normalmente afogados ou devorados pelos tubarões. Na China, mais de 1 bilhão de pessoas vivem sob miséria total, sob opressão total, sem liberdade alguma pelo governo comunista daquele país. Na Coreia do Norte, a gente nem sabe direito o que acontece com aquele pobre povo, porque não existe liberdade de entrar, de sair, não existe informação nenhuma, existe um imperador comunista que humilha, machuca, oprime toda a população daquela nação. Na Venezuela, que é um país que está caminhando para o comunismo a cada dia, ainda não é um país comunista, mas caminha para tal, é um socialista, né? Um país socialista caminhando para o comunismo, a situação está deplorável. Quer dizer que em todos os países comunistas, os homossexuais são perseguidos, são mortos, são jogados em campos de concentração. Isso ocorreu na Rússia, isso ocorreu na Rússia, sim, na antiga União Soviética, né? Isso ocorreu em Cuba e ocorre em outras nações. Ou seja, a pessoa pode até ter um pensamento, mas para ela ser coerente com o que acontece, com a realidade do mundo, é que todos os países comunistas oprimem seu povo e tiram suas liberdades individuais. E para terminar, não vou nem ocupar os 5 minutos do Martiniano, eu quero dizer o seguinte: a retórica que se usa contra isso é que países que não são comunistas também teve ditadores, como o Chile de Pinochet. É verdade. Alguns países que não são comunistas também tiveram ditadores terríveis. Mas a maioria dos países, a maioria não, todos os países com viés conservador cristão, e a maioria dos países que não são comunistas, existe liberdade, direitos preservados, e as pessoas não são oprimidas pelos governos. Portanto, essa é a verdade. Por isso, o nosso telespectador, Rafael, está coberto de razão. Muito bem, mais participações. O Giovanni, 32017720. Rafael, minha prima trabalha no Itamaraty, em Brasília. Ela é do consulado da China. A China, ele estava dizendo aqui que a cidade boa da China é Pequim e o seu entorno. As aldeias só tem miséria, pobrezas e fome. Cristóvão do Espírito Santo, que tem um conhecimento internacional... Pois não, Martim. Pois não, Cristóvão. Vou fazer só uma colocação que é a seguinte. Seguindo a linha de raciocínio do Martiniano, a base de raciocínio que ele deu, na verdade, o que nós vemos hoje claramente é a imposição de um socialismo maoísta, de raiz chinesa, portanto, que se for prevalente, e está fazendo todo um esforço geopolítico para que se torne prevalente, inclusive destronando a hegemonia norte-americana, lembrando que não há vazio de poder nesse jogo geopolítico, alguém vai ocupar o espaço, tanto eu como o Martiniano estaremos juntos no mesmo calabouço. Eu por ser um defensor do capitalismo, do Estado Democrático de Direito, e ele por ser um socialista idealista. Nós vamos estar do mesmo lado do calabouço, porque eu tenho certeza, sendo ele coerente com aquilo que afirmou aqui hoje, ele vai ter que abominar esse tipo de modelo para o mundo, que é o modelo que esse socialismo maoísta quer impor a todas as nações. Então, quer dizer, infelizmente, pessoas como o Martiniano, que aparentam ser pessoas até idealistas, são as primeiras a morrer nesse tipo de regime. É bom lembrar historicamente que Stalin, quando assumiu o poder na União Soviética, no primeiro ano do seu governo, matou mais de 800 mil comunistas, que conheciam o caminho da revolução e eram idealistas. Nós tivemos casos de perseguição no mundo socialista, né, de correntes do socialismo, perseguições brutais que ocorreram nesse processo. Então, assim, o que eu só alerto ao Martiniano, porque eu tô convicto do idealismo dele, né, estou me convencendo que ele é uma pessoa idealista, que eu discordo totalmente do que ele pensa, mas nós estaremos do mesmo lado do calabouço se essa hegemonia desse socialismo totalitário for prevalente no mundo, e está caminhando para ser. Agora, não podemos ignorar também, eu tenho 59 segundos, estou finalizando, vou passar para o senhor.
nós não podemos esquecer também que essa luta também é cultural. Não podemos ignorar isso. Por exemplo, quando o Engels conclui uma obra do Marx chamada Da Origem do Estado, da Família e da Propriedade, ele lança as bases de um movimento que começava a questionar a família tradicional, já naquela obra. Depois nós temos um movimento ocorrido na Hungria, com George Lucas. Nós temos o movimento da Escola de Frankfurt, que amelha esse compromisso de mudança cultural e tenta fazer essa revolução socialista pelo campo da cultura, que também não pode ser ignorado. Então, na verdade, quando nós estamos minando as bases culturais do Ocidente, nós estamos alimentando esse projeto totalitário, desse maoísmo insano, que está vindo sobre o mundo com muito peso, e pessoas como eu e como o senhor vamos estar sendo perseguidos da mesma maneira. Então, o socialismo real tem essa característica da brutalidade, da violência e da perseguição daqueles que pensam diferente. Ele não é democrático. Sim, Martinelli. Cristóvão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está me dando um alerta. Em 1988, eu estava numa conferência sindical mundial em Moscou, enfrentando Gennady Anayev, que foi a última tentativa de golpe em Moscou. Em 1982, eu sofri um atentado aqui por conta de luta política interna. Um atentado contra a minha vida. Passei 6 meses inválido. Então, não me alerte sobre isso. Ocorre, amigo, que essa carnificina em que se transformou o sistema capitalista, de um lado, em que nós temos um processo de aprofundamento da exclusão e que não vai parar. Não vai parar. Aliás, não foi no século XVII, a natureza do capital confia na obra crítica do Marx. O capital tende a se concentrar e, ao mesmo tempo, elevar a dispensa do trabalho humano, porque aumenta o seu conteúdo tecnológico. O que você está vendo no banco, você que está aqui me ouvindo? O que você está vendo em qualquer birosca? São as máquinas substituindo os homens e o capital se concentrando. No Brasil, nós já temos 100 milhões de pessoas excluídas da perspectiva do trabalho. Esse é o inferno de um lado. Não vou falar dos crimes políticos, não. Não vou falar desses crimes. De outro lado, nós temos o desserviço que o stalinismo, que o maoísmo, que concepções autoritárias, mesmo, e é preciso dizer isso, para as pessoas não serem cegas, mesmo tendo garantido pão e boas condições de vida das pessoas, suprimiram o espírito humano, a possibilidade da grandeza, da beleza, da liberdade, que não existe num país como o Brasil, onde, em nome do tráfico, se deixa os milionários no Leblon consumirem à vontade, se bota o caveirão nas favelas do Rio de Janeiro, e gente que está fora da perspectiva. Esses 2 infernos não servem. Covardes são aqueles que querem o passado. E só para identificar aqui um equívoco na sua fala, o Engels, quando escreveu A Origem da Família, do Estado, da Propriedade Privada e do Estado, o Engels não desconstituiu a família moderna. O Engels mostrou que antes dessa família da instituição da Igreja e do capitalismo, durante milênios existiram outras formas de família e que elas também fazem parte da natureza humana. Famílias diversas, que não estão unidas pela herança e apenas pelo dinheiro, pela transmissão da propriedade. Então foi isso que ele mostrou nesse livro. E ao mostrar isso, fez a opção pelas formas livres de associação. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o Marx, uma pergunta que fizeram a ele sobre a questão do amor, do casamento, etc., ele disse: eu nem imagino o que seria a relação entre as pessoas livre da imposição econômica. Ok. O Cristóvão pediu a palavra, o Jean também, mas está na hora... Só por alguns segundos. Está na ordem do Jean, se o Jean permitir. Primeiro, você me permite, Jean? Claro, fica à vontade. Primeiro, eu não entendia se ofender porque eu fiz esse alerta. Eu fiz com toda sinceridade. Foi de forma desrespeitosa. Eu não entendi a reação, o senhor parece que ficou nervoso quando eu fiz isso. Mas tudo bem, está no direito do senhor. Se você tivesse passado... Pois é, mas eu fico sincero, eu estou falando sério. Eu estou falando sério com o senhor, não estou brincando, não. Não é retórica, não, estou falando sério. Pois é, é uma preocupação sincera. Agora, a segunda questão. Você não pode destruir... Eu entendi, você foi perseguido por isso também, eu entendi. Eu respeito sua história. Agora, voltando. Quando, na minha visão, não pode destruir o passado ou renegá-lo completamente por estabelecer um rótulo no mesmo. Existem valores que foram construídos pelo cristianismo e são construções importantes, nós temos que preservar. A construção da família tradicional é uma construção importante, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser preservada. E nós temos que avançar nessa direção. O que eu disse é que essa obra que eu fiz referência
foi aproveitada por outros movimentos dentro do socialismo do século XX para fazer a dialética negativa de todo o processo. E nesse processo negativo você destrói bases que vão afetar, inclusive, vão alimentar projetos totalitários que o senhor mesmo criticou aqui. É isso que eu quis dizer, para esclarecer esse ponto. Só isso, Rafael. Jean Lopes. Não, rapidamente, eu quero só fazer um adendo e uma correção ao que foi dito aqui. O adendo é que a China, né, a Revolução Comunista na China matou 70 milhões de chineses. Eu vou repetir, 70 milhões de chineses. O nazismo, que foi outra aberração na humanidade, é muito contestado e deve ser mesmo, é muito odiado e deve ser mesmo, matou 6 milhões de judeus. Na China, uma revolução comunista matou 70 milhões. Mais de 10 vezes a quantidade. E a correção histórica é que foi dito aqui que o Jango, né, o João Goulart, era um homem democrata. Não era. Ele estava a serviço da implantação do mesmo socialismo ou do mesmo comunismo implantado em Cuba, naquela ocasião da Guerra Fria nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, existia uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Jango estava a serviço da União Soviética, estava tentando, junto com o Leonel Brizola e outros mais, implantar o comunismo aqui no Brasil. Então, ele não é o homem democrata que foi dito aqui. É apenas isso, Rafael. Muito bem, vamos lá. 3201-7720. Estou gostando hoje, vocês estão batendo bola e eu não estou precisando nem fazer intervenção. Isso é muito bom, né? Que o telespectador, o ouvinte, o internauta tire as suas próprias conclusões. Vamos lá. Tem diferença sim, eu sou democrata, respeito a democracia. Estou um pouco confuso. Enfim, a posição do Martiniano, e a gente precisa de mais tempo depois para a gente, né, falar sobre isso, né? Sobre uma pessoa ser comunista e democrática ao mesmo tempo, e é um assunto complexo. Convido o Martiniano Cavalcante para participar de um TBC Debate com o Cristóvão do Espírito Santo, para a gente falar sobre esse tema. Estão convidadíssimos, especialmente quando o Martiniano tiver condição de participar presencialmente. A gente não vai conseguir falar sobre esse tema, faltando pouquíssimo tempo para o término do jornal. Rafael, sou Paulo Sérgio do Jardim América. Sobre a fala do Martiniano criticando o capitalismo, é muito contraditório, pois todos esses são contra. Moram e investem em casas espetaculares e andam em carros importados. Isso acontece Rafael, mesmo? Não em relação ao Martiniano, mas em relação... Antes de passar para o Martiniano, se ele quiser falar sobre esse tema, eu quero dizer que o capitalismo não é um sistema perfeito. Claro que ele precisa ser melhorado, ajustado, e como qualquer sistema político, ele também tem suas distorções. Porém, é o capitalismo o sistema que mais tirou as pessoas da miséria, que mais deu padrão de vida com dignidade aos seres humanos. Portanto, se você analisar tudo que o capitalismo fez pelo mundo, pela humanidade, e comparar com o socialismo, você vai perceber que a diferença é gritante em prol do capitalismo, que fez muito, muito pela humanidade, apesar de certas distorções, e as big techs americanas são distorções do capitalismo. Ok, Martiniano, pois não, Martiniano? Eu vou falar rapidamente, porque você está propondo corretamente que não dá tempo a gente se estender nisso, mas rapidamente é o seguinte: não há nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, o Marx era um entusiasta do capitalismo. Ocorre que o capitalismo se esgota, minha gente. E eu já disse aqui anteriormente por que se esgota. Porque o padrão de desenvolvimento humano vai se tornando incompatível com o trabalho e a concentração de riqueza vai se tornando incompatível com a democracia. Esse é o problema. E necessariamente, veja no Brasil, quem é que fala em defesa dessas concepções são aqueles que pregam golpe militar, que pregam ditadura. São os mesmos. E só para encerrar, Rafael, eu quero dizer o seguinte: a China é um país capitalista, governado por um partido comunista. A vida é contraditória. E é um país capitalista com capitalismo de Estado. Essa é uma categoria científica. Por que é capitalista? Porque prevalece as explorações do trabalho humano, prevalece a concentração de riqueza, prevalece o capital. O capital não é um cara que é dono de dinheiro, como certas pessoas pensam. O capital é um metabolismo, é um processo de organização. Só um esclarecimento. É verdade. Só um minutinho. Isso aqui é o capital.
Só um minutinho, Cristóvão. É verdade que a China hoje é um país comunista, porque ela percebeu, o comunismo percebeu que sem o capitalismo ele afunda, ele desaparece, como aconteceu na União Soviética. A União Soviética quis implantar o comunismo sem o capitalismo, sem o dinheiro que o capitalismo gera, ele entrou em falência total e fechou as portas. A China está sendo mais esperta que a União Soviética. Eu preciso do dinheiro dos capitalistas para mim implantar o comunismo e oprimir meu povo. Pois não, Cristóvão? Essa exploração, só para esclarecer, essa exploração do trabalho, ela ocorre inclusive em nações diferentes da China. Cuba, por exemplo, explora a mão de obra do seu povo, né, que vive miseravelmente. A Venezuela, da mesma maneira, não é? A própria União Soviética explorava a mão de obra do povo soviético. Na verdade, o que ocorre nesse tipo de aplicação do sistema socialista é que você substitui uma classe alegadamente opressora pela opressão do Estado e dos políticos do Estado. Então você tem uma elite política extremamente bem servida, explorando a mão de obra miserável dos seus países. É o que ocorre nesse contexto. Então, a China, na verdade, ela mantém uma espécie de capitalismo residual, mas extremamente estatizado. Quer dizer, o Partido Comunista Chinês, o PCC, ele participa de todas as decisões empresariais do país, cria mega empresas, sempre ligadas sob o controle do partido. O que é péssimo, porque o que traz a inovação tecnológica e científica é a liberdade, é a livre concorrência. Não dá para prescindir disso. E é interessante porque na União Soviética havia um capitalismo obscuro de base, que seria uma espécie de mercado negro ainda em vigor, porque isso não se consegue eliminar por completo. E quando cai o muro de Berlim, quando cai a União Soviética, bilionários surgem da noite para o dia, justamente oriundos desse capitalismo escondido que tentava sobreviver mesmo debaixo do Estado soviético. Isso é a natureza humana, não é? O capitalismo é simplesmente um sistema que trabalha com a ideia de você racionalizar a produção e gerar riqueza. Não é nem ideologia. Obrigado, Cristóvão Espírito Santo, Martiniano Cavalcante, Jean Lopes, tempo estouradíssimo. Uma palavra, mas é uma palavra mesmo. Uma palavra. Uma palavra. Já foi. Corretíssimo tudo que disse o Cristóvão. Faltou uma palavra. Acumular. A acumulação se dá essencialmente no capitalismo. Acumular. Mas também se dá no socialismo. Quem acumula é a elite política. Bilionários. Quem acumula é A gente pode continuar o debate aqui. Vocês estão convidados para um almoço agora. Vocês estão convidados para um almoço para a gente continuar. Porque agora eu preciso passar para Michele Buzon, que inclusive ainda não almoçou. Grande abraço a todos.